Olá, estamos começando mais um episódio do nosso Pode Ler no Agobá. Hoje, aqui o professor Renan, estou acompanhado de 4 ilustres figuras femininas do 9º ano F, uma turma do turno da tarde, e hoje a gente vai conversar sobre 2 obras literárias que estimulam muitos debates e que trazem assuntos muito interessantes e que estão em muitas conversas, principalmente nas escolas, nas conferências, nos eventos e nas mídias. Liberdade. O que é liberdade? Ela está sendo exercida na sua vida? Existem vários tipos de liberdade? Ou existem apenas ocasiões em que a liberdade é mostrada ou deixada de se mostrar de formas diferentes? É sobre isso que a gente vai conversar, e você que está nos escutando, eu espero que faça bom proveito dos conhecimentos e das impressões que as garotas vão compartilhar com a gente. E hoje eu estou aqui com 2 leitoras do livro Maus, de Art Spiegelman, que são... Clara, eu tenho 15 anos. Evelyn, 14 anos. E também com 2 ilustres que leram o livro A Bolsa Amarela, de Lígia Bojunga, que são... Laura, 15 anos. Vitória, 15 anos. Bom, garotas, primeiro, obrigado por aceitarem a participação nesse nosso episódio no Pode Ler no Agobá, o nosso podcast, o podcast mais literário da rede, que tem como objetivo compartilhar e incentivar a leitura. Bom, começando pelas leitoras aí de Maus, essa história em quadrinhos, essa história que também se passa em um período muito complicado, principalmente na Europa, que foi a época do nazismo. E essa história desses ratinhos que trazem muitas reflexões, além, claro, de trazer emoções, conforme a gente vai acompanhando a aventura deles. Bom, sobre Art e Vladek, eu gostaria que alguma de vocês nos explicasse quem são esses personagens e o que é que eles têm em comum. O que vocês perceberam ao ler a obra? Art era o filho e Vladek era o pai. Eu acho que o que eles tinham em comum era sobre buscar saber mais como era antigamente, na época do sofrimento que eles passavam por ser judeus. Bom, vocês percebem que a relação desses 2 personagens é próxima, ou eles, apesar de terem o mesmo objetivo, tinham uma relação mais afastada? Eu acredito que eles tinham uma relação próxima. Porém, quando eles conversavam, dava para ver que eles eram próximos, porém não ao ponto de se abrirem de verdade uns para os outros. Vocês acham que a relação entre parentes, quando se trata de um ter o mesmo desejo do outro, pode ser algo que mais ajuda do que atrapalha, ou por justamente eles quererem a mesma coisa, pode ser algo que mais atrapalha do que ajuda, visto que um pode conseguir o que o outro queria, vice-versa? Isso ajuda porque um pode ajudar o outro. Hoje em dia a gente percebe que muitos adolescentes, para compreenderem suas próprias vidas, a história das suas famílias, o contexto em que eles vivem, acabam se fechando. Gostam mais de uma vida isolada e muitas vezes compartilham seus pensamentos, seus sonhos, suas angústias com amigos e esquecem dos vínculos familiares. Vocês conhecem ou são assim como esses personagens do livro?
E no caso de conhecerem essas escolhas de vida, vocês percebem que tem suas dificuldades? Eu acredito que isso pode trazer alguns problemas, porque família é algo que acaba se instaurando pelo resto da vida da pessoa. E quando você não estabelece uma relação de amizade entre seus familiares, pais, até mesmo avós, tios, primos, você acaba tendo uma distância de alguém que vai estar lá sempre, mas também não vai estar lá pelo fato de não te conhecer de verdade, não ter realmente visto todos os seus lados. Vocês já tiveram como arte esse desejo de querer compreender a sociedade, o mundo, ou então a própria vida, e ver que é difícil saber por que é assim, por que sou assim, por que fazem isso comigo? Sim. Eu acredito, na verdade, que a maioria ou todas as pessoas já tiveram ou têm, provavelmente têm, pensamentos assim. Por exemplo, durante uma parte do livro, Arte, ele se questiona pelo fato do pai dele ser tão incompreensível, acredito. Porque ele, como havia perdido a esposa, casou com outra mulher e só se via, como eu posso dizer, Sozinho? sozinho, mas também arrependido. Ele vivia se questionando da mulher dele. Depois que ele se casou novamente, ele ficava desconfiado, acreditando que ela estava com ele por querer dinheiro, e que não se importava com ele. Não confiava. Ele não confiava nem um pouco nela e acreditava que ela queria que ele morresse para que ela pudesse ter o dinheiro dele. Vocês acham que uma pessoa desconfiada, insegura, é livre? Nem um pouco. Por quê? Porque ela vai viver com esse pensamento, vai atormentar ela e não vai deixar ela Tranquila? Bom, garotas, ainda falando sobre esse tema de mostrar o que é e o que quer, na Bolsa Amarela nós sabemos que Raquel era uma garota que guardava 3 desejos, 3 características. Ela não queria compartilhar. Ela achava que no momento era melhor deixar só para ela. Quais são essas coisas? Vocês acreditam que muitas pessoas também têm uma bolsa amarela que guardam essas coisas? Ela queria ser escritora, ser menino e crescer. Vocês acreditam que esses desejos que ela guardava nessa bolsa são comuns a muitas pessoas? Ou vocês acham que raramente alguém vai guardar esse desejo de crescer, ou de ter nascido do sexo oposto, ou de ter um sonho que prefere deixar em secreto? Eu acredito que sim, porque muitas pessoas hoje em dia querem ser homem por conta disso, talvez. Por conta da família, mais, eu acho. E muita gente quer crescer também por conta da família, porque às vezes tem relações ruins com os pais e as mães, e querem crescer logo para ter a sua própria casa. É isso.
E com relação aos sonhos profissionais, vocês acham que esconder aquilo que você quer ser quando crescer tem razões que são bobas? Ou uma pessoa esconder o seu sonho profissional tem razões profundas? Acho que profundas porque ela sente medo de ser julgada pela sociedade e também julgada pelos pais por não aceitar o que ela quer fazer. É isso. Vocês já tiveram ou conhecem alguém que já teve medo de compartilhar seus sonhos? Sim, já. E são por essas mesmas razões ou por outras razões? Não, acho que por outras mesmo. Ok. Laura citou uma questão de Raquel querer ser menino e que ela achava que a família preferia meninos. Mas por quê? Nós sabemos que o livro A Bolsa Amarela não trata diretamente sobre transexualidade, mas por outras razões que provocavam em Raquel o desejo de querer ser de outro sexo devido ao que ela via. Quais eram essas vantagens que ela via em ser do outro sexo? Porque ela acha que as coisas para os homens são mais fáceis, tipo, para arrumar um emprego os homens conseguem mais fácil por ser homem, mais forte, mais maduro. Acho que é por isso. Vocês acham que hoje em dia alguma menina ainda gostaria de ser menino pelo tipo de favorecimento que os homens têm na sociedade? Ou nós já tivemos muitos avanços a tal ponto que ninguém teria esse desejo simplesmente pelas vantagens que a sociedade traz? Depende. Eu acho que, tipo assim, muitas meninas que podem querer ser homem, tipo, porque por conta das coisas antigas, melhoraram bastante as coisas. Tipo, as mulheres estão mais independentes, mas o certo era ter igualdade, só que não tem. E perdeu. As mulheres, você acha que você acha que quando alguém deseja ser do sexo oposto, principalmente uma menina que quer ser um menino por causa das vantagens que ela vê na sociedade para os homens, faz com que elas se sintam menos livres, ou essa liberdade existe? O que não existe ainda é pessoas que conquistaram muitas coisas. Eu acredito que muitas pessoas acreditam em si próprias e conseguem ir pra frente igual acreditam em outras pessoas. Mas tem muita gente ainda que acredita que não consegue fazer o que outras pessoas conseguem fazer, o suficiente pra ficar bom. E você acha que as mulheres não têm a mesma liberdade dos homens, ou só é livre se for totalmente? Então os homens são e as mulheres não são. O que é que você acha? Eu acho que depende. Se a mulher quer ser livre, ela vai ser. Ela só precisa ter a sua própria independência. Ela não precisa ser presa ao homem, igual muitas mulheres acham que devem ser. Então a liberdade existe para todo mundo, cabe a cada um usar e buscar usar. Sim. Nós vimos que Vladek, assim como outros personagens, eram oprimidos. Eles não podiam fazer tudo o que queriam e muitas vezes eles tinham que realmente se esconder e esconder sua própria identidade. Essas opressões no livro são de que forma? Eles tinham que esconder o quê? Eles tinham que evitar fazer o quê? Eles tinham que se privar de viver uma vida de que faziam-os acreditar de que eles não tinham direitos de viver uma vida como
qualquer uma vida boa. Eles tinham que se esconder, eles tinham que Se disfarçar? isso. Eles tinham que se disfarçar para poder não serem encontrados e possivelmente mortos, presos, encarcerados. Infelizmente, o nazismo ocorreu, não foi durante um curto tempo, mas, felizmente, não existe mais nenhum governo dominado pelo nazismo, apesar de que existem também regimes, ditaduras muito severos, cruéis, malignos pelo mundo. Mas um ponto que a gente pode observar é que, na época do nazismo, os judeus tinham que esconder quem eram para poder sobreviver. Você acha que essa opressão da sociedade, de você ter que esconder quem você é, ainda existe, mesmo que não seja nazismo? Para que a pessoa sobreviva, ela deve se disfarçar, esconder, evitar, se restringir, ou nós já estamos em um nível avançado e que não estamos mais com esse tipo de opressão? Eu acho que atualmente a gente está mais avançado, só que ainda existem casos que muitas pessoas tentam não ser quem são. Muitas pessoas escondem quem são por medo de ser julgado pela sociedade. Tipo, digamos que uma pessoa quer ser um artista de teatro, mas os seus pais não querem que ela seja uma artista e quer que ela seja tipo uma bailarina. Ela tenta mudar o que ela gosta para ser o que os pais gostam, o que os pais querem que ela seja. Nós podemos perceber que, apesar dos contextos diferentes, os dois livros tratam sobre o nosso tema, que é liberdade. Se a liberdade só existe se for total, se realmente existe liberdade total, até onde uma pessoa pode ser livre, como pessoas não têm sido livres, enfim. Vocês acreditam, depois da leitura dessas obras, que a liberdade é apenas essa liberdade que nós desfrutamos agora? Estamos em casa, podemos sair, podemos ir para a escola, podemos ir a uma lanchonete, ou existem outras liberdades? Eu acho que o conceito de liberdade é muito extenso e não pode ser definido como liberdade é eu poder estar em casa e fazer tudo que eu quiser. Eu posso ir ali na, floricultura e comprar uma flor para minha mãe, ou eu posso ir ali no restaurante e comer uma boa coxinha. Não, eu acredito que liberdade não seja isso. Eu acredito que liberdade é mais um sentimento de quando você se sente mais capaz de fazer o que você quer. Porque existem muitas vezes que você pode estar disponível para tudo, como ir para algum lugar ou fazer alguma coisa que você quer, só que algo pode te prender por dentro. E o fato de você estar em liberdade fora não muda o fato de você poder estar em liberdade de você consigo mesmo. Acredito que se liberdade não é ser livre totalmente. Eu acho que é você se se apoiar e querer ir pra frente. Independente dos outros? Independente de qualquer outra pessoa. Tipo, se eu acredito que um dia vou ser advogada, um dia eu vou ser advogada, ou médico, ou entre outras coisas. Se você acredita, o importante é você acreditar, porque você vai conseguir, talvez. Agora vamos entrar em uma máquina do tempo. Na verdade, a gente vai imaginar os protagonistas dos livros que vocês leram entrando nessa máquina do tempo. Vocês, meninas que leram A Bolsa Amarela, se Raquel entrasse numa máquina do tempo até a época do nazismo e encontrassem esses ratinhos
que não tinham liberdade para serem quem eram, porque eram judeus. Que conselho Raquel, pela história de vida dela, poderia dar a esses personagens que sofriam tanto e tinham que se disfarçar e fugir na época do nazismo? Eu acho que ela diria para eles que é melhor tentar e morrer do que você ficar preso em si próprio. Tipo, não ter a liberdade que você tanto deseja ter. Mais vale a liberdade da personalidade do que a liberdade de ir e vir. É isso? Acredito que sim. Ok. E vocês, meninas que leram Maus, se os ratinhos fossem muitos e muitos anos nessa máquina do tempo para o futuro e encontrassem Raquel da Bolsa Amarela, por tudo que eles viveram, qual conselho eles poderiam dar a ela ainda nessa questão de liberdade? Eu acho que ele diria para ela utilizar a liberdade física que ela tem para ter o que ela quer, já que na época deles eles não tinham nem a liberdade física, nem a deles ser o que eles queriam, nem deles pensar do que eles queriam. Eles sempre faziam o que os nazistas pediam. Bom, e assim, depois dessas reflexões muito válidas, nós vamos encerrando esse episódio, mas antes eu quero perguntar a algumas meninas aqui do nosso podcast, convidadas, vocês recomendam o livro que leram? Se sim, para quem? Sim, eu recomendo muito para os pais e os adolescentes também. Porque muitos adolescentes se vivem presos dentro de si mesmo. E também os pais que não enxergam o filho por dentro, só vê por fora. Para os filhos se abrir mais para os pais. Muito bem. Eu indico para os adolescentes, para os pais e para estudantes de história que querem descobrir mais sobre o que aconteceu no passado. Muito bem. Então, para você que escutou o nosso podcast até aqui, muito obrigado pela sua atenção. Essas foram as reflexões, os compartilhamentos das nossas estudantes hoje sobre a Bolsa Amarela de Lígia Bojunga e também sobre Maus de Art, esse escritor aí estrangeiro, mas que também está provocando muito debate e curiosidade nos adolescentes. Muito obrigado a todas as meninas que participaram. E você não vai esquecer que aqui temos o podcast mais literário da rede. Por quê? Pode ler no